paz seja convosco. Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do Senhor. E mais esse dia, podemos com alegria dizer bom dia, Deus maravilhoso, Jesus Cristo glorioso, Espírito, doce Espírito Santo, que nos concede nesta manhã mais um dia de vida. Oremos. Senhor, te louvamos pelo dom da vida. Louvamos porque o Senhor nos concede o privilégio de estarmos na tua casa. É melhor estarmos na tua casa do que em 1000 outros lugares. E o Senhor nos traz, Pai. E nós te louvamos. Agradeço, Pai querido, por cada vida que se encontra aqui de forma presencial, cada pessoa, Pai querido, que está através da internet, cada pessoa, Pai querido, que vai assistir esse vídeo depois. Louvamos o Teu nome e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos oriente e nos dê direção. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar você mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em especial aos nossos visitantes que estão na igreja hoje. Fala no canal Dinha, depois de mais de 60 anos de crente, eu chamo ela de rebelde porque ela não vem na igreja. É muita afronta, né? É muita afronta. De noite eu não venho? Você nem lembrou, você foi para outra igreja? O Sebastião falou que você estava indo para outra igreja? Estava passando direto e ia embora? Glórias a Deus. Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, agradecer porque Deus, Ele é bom. Já fazendo uma pequena spoiler, né? Falando do que nós devemos tratar na semana que vem, que fala sobre a condição da impiedade, mas não impiedade por falta de piedade, sim impiedade por ser ímpio. E o autor, ele estava falando sobre a condição de você viver uma vida cristã sem pensar em Deus. A pessoa começa o dia, não lembra de Deus, até ficou com vontade de entrar nesse tema, até preparei ontem, né? Mas tem que ter alguma coisa para trabalhar antes. Mas só para dar um toque, você tem pensado em Deus, nas coisas de Deus? Quando você acorda, quando você se alimenta, você passa durante o seu dia pensando, trazendo à memória a figura de Deus. E o autor chama isso de impiedade. A pessoa que ela é ímpia, porque ela não tem Deus nos seus pensamentos. Mas isso aí é para a semana que vem, se Deus não permitir, tá? Se Deus assim o permitir. Falando um pouquinho do que nós trabalhamos na semana passada, fazendo aquele nosso breve resumo, nós falamos sobre o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Muitas igrejas, elas têm o Espírito Santo como um ser que faz dançar, pular, falar em línguas, rodopiar. Mas o Espírito Santo, ele tem funções muito mais importantes do que essas. E nós estamos falando exatamente sobre esse convencimento do pecado. Ele tem trabalhado em nós e progredimos à medida que andamos pelo Espírito. O Espírito Santo tem trabalhado nas nossas vidas, nos trazendo a consciência, nos convencer do pecado. É um jeito do Espírito Santo trabalhar em nós. Ele faz com que nós consigamos ver o nosso pecado, ver o nosso egoísmo, ver a nossa ira. Você é convencido por Ele das suas ações. Falamos também que outra maneira do Espírito Santo trabalhar na nossa vida é nos capacitar a lidar com o pecado. Não basta Ele apenas nos alertar do pecado, mas Ele também nos capacita a dizer não. Às vezes parece que quando nós vemos a nossa vida perante o pecado, muitas vezes nós nos sentimos fracos e nós achamos que nós estamos sozinhos. É como se nós estivéssemos numa negra luz, num ambiente escuro, em que você não consegue ver nada. Mas muitas vezes o Espírito Santo, aparentemente, ele se afasta apenas para nos mostrar quanto dependemos dele. Quando nós começamos a andar em vitória, normalmente nós começamos a acreditar não a Deus, mas começamos a acreditar a nós. Falamos também na semana passada que ele, Espírito Santo, ele trabalha sozinho, sem a nossa participação consciente.
Nós trabalhamos de forma inconsciente, nós somos dirigidos por Ele como cegos, e Ele pega-nos pelas mãos e nos leva ao caminho correto. Falamos também na semana passada que outra maneira do Espírito Santo nos transformar é permitindo que nós vivamos situações difíceis, de lutas e dificuldades. Então, eu converso com muitos de vocês pelo telefone, e às vezes a pessoa ela abre o coração e fala assim: pastor, eu não aguento mais, essa situação é muito complicada, é muita dor, é muita dificuldade, e na verdade o Espírito Santo ele permite isso para que nós possamos crescer. E nós demos o exemplo que nenhum músculo ele é exercitado, ele é fortificado se não for através do exercício físico. E esses exercícios são essas oportunidades que Deus permite que ocorram nas nossas vidas de toda sorte de dificuldades, para que nós possamos aprender a lidar com elas. O que nós não podemos esquecer é que Deus tem controle absoluto de tudo. Nós não temos que ficar preocupados, nós não temos que ficar desesperados. Falamos também aquele versículo de Romanos 8:28, que Deus sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Esse bem, muitas pessoas elas interpretam de uma maneira errada, achando que esse bem de Deus é riqueza, é prosperidade, é uma vida emocional deslumbrante, é uma conta bancária recheada. E na verdade este bem, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, tem a ver com conformação com Cristo. Então quando você passa de uma luta, você fica mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo. Não é você ficar rico, você ficar cheio de dinheiro ou alguma coisa desse tipo. E aí nós, na nossa reta final da última aula da semana passada, resumindo, o Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer dos nossos pecados. Ele trabalha em nós para nos capacitar a matar esses pecados, mas é minha responsabilidade, é sua responsabilidade nós dizermos não ao pecado, sempre lembrando que nós somos dependentes dele. Nós não conseguimos fazer nada que não seja através dele. Deus nos liberta da culpa e do poder do pecado, única e exclusivamente através do sacrifício de Cristo na cruz. Não é algo que você fez, não é o seu arrependimento, não são as suas boas obras, mas é o sangue do Cordeiro. Cristo, ele já sofreu por nossos pecados e já conquistou para nós o perdão de todos eles. O Espírito Santo, ele veio nos habitar em nós, para que nós possamos aprender a lidar com esses pecados. E finalizamos com a frase: ao ser constrangido pelo Espírito Santo, quando você for convencido, não antes, se arrependa. Nós temos sido confrontados pelo Espírito Santo, e nós temos que, a partir do momento que nós somos convencidos disso, nós temos que nos arrepender e mudar o comportamento. Aquele que assim não age, não é filho de Deus. Se você não ouve, se você não entende, Deus ele vai continuar falando. Chama-se pecados de ignorância. Há culpa sim, mas muitos pecados que você já tem sido convencido, você também tem que se arrepender. E aí, o que nós vamos tratar nesta aula é como lidar com o pecado. Nós temos a figura de Deus, temos a figura do sangue do Cordeiro que nos limpa do nosso pecado, o Espírito Santo que age nos convencendo, nos capacitando. Mas e nós? Como que nós temos que lidar com o pecado? Nós já estudamos sobre a cura para o pecado e sobre o poder do Espírito Santo que trabalha ao nosso favor. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo escreveu que é necessário mortificar as práticas do pecado em nossa vida. Ele fala que é uma ação minha, é uma ação sua, esta mortificação. Abre Romanos 8,13, por gentileza. Alguém, por gentileza? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O apóstolo Paulo vem falando sobre esta condição, que se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos viver bem. Nós vamos mortificar as obras da nossa carne.
Mas se nós vivermos segundo a nossa vontade, nós vamos viver em pecado e nós vamos morrer. E esta morte é uma morte eterna. Outro versículo que fala sobre isso é Colossenses 3,5. Abra aí, por gentileza. Colossenses 3, verso 5. Sempre alguém diferente leia, por gentileza. Fazei, pois, morrer o que em vós pertence à terra: devassidão, impureza, paixão, mau desejo e a tal cupidez, que é uma idolatria. Então ele vem falando que quem tem que fazer morrer esses pecados e outros pecados somos nós. Nós somos capacitados, nós somos fortificados, somos convencidos, mas a ação é nossa. O pecado ele vai bater na nossa porta. Nós temos que olhar lá pelo olho mágico. Lembra do olho mágico? Você olhava para aquele negocinho lá, viu o cara todo distorcido assim, né? Entendeu? Você vai deixar em pé ou não? É com você. Isso inclui não só os pecados óbvios que nós queremos evitar, prostituição, adultério, esses aí que foram lidos, mas também os pecados sutis que nós somos propensos a ignorar. Nós temos pecados que nós ignoramos, não são tão sérios assim. Toda a série que a gente tem visto, eu e Rosângela, de hospital, de hospital, eles falam sempre de 3 pulseiras: a pulseira vermelha ou preta, que é grave, a pulseira amarela, que merece atenção, e a verde, que é mais tranquila e pode esperar. Muitas vezes o que acontece é que nós deixamos esses pecados de pulseira verde de lado e que nos fixamos apenas naqueles que são mais graves perante a sociedade. Mas tanto um como o outro levam à morte. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos ignorar quaisquer pecados que sejam. Não basta concordar que toleramos pelo menos alguns deles, pois qualquer pessoa concordaria, com exceção dos que se acham mais santos, exceto aqueles que se acham os mais santos, aqueles que não pecam, não tem nenhum tipo de problema. Todo o resto do mundo sabe que tem alguma coisa de errado. Lucas capítulo 18, verso 11 e 12. E às vezes, esses pecados, entre aspas, de pulseira verde, a gente às vezes acha que são mais suaves, mas conforme no nosso descuido, a gente vai deixando entrar, vai se tornando grandioso. Perfeito. E se tornando em grande proporção, porque a gente acha que é tão suave que vai se descuidando, vai se tornando grandioso numa proporção, para a gente ver que está em proporção maiores. Lucas 18, verso 11 e 12. Mas independente de ele crescer ou não, ele continua sendo pecado. 11 e 12, né? Lucas 18, versos 11 e 12. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então você entende que este homem é um exemplo dessas pessoas que não veem os pecados pequenos, ou os pecados sutis, não pequenos. Ele está numa condição em que ele, o publicano, é uma passagem conhecida. Ele, o publicano, é um homem que era um doutor da lei, do outro lado um homem que era considerado claramente um pecador, e os dois vão ao templo, e um entra, o outro não, claro, e aí uma hora falando assim: olha, eu estou orando, e na minha versão fala: o fariseu posto em pé orava de si para si mesmo. Ele não orava para Deus, ele orava para ele mesmo. Era uma oração que não, como as pessoas dizem, né, não subia do teto, ficava lá nele. Ó Deus, graça te dou porque eu não sou como os demais homens. Ele até começou bem, porque realmente nós não cometemos os pecados por graça dele. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E ele fala de pecados que são sérios e graves dentro da nossa sociedade, mas ele esqueceu de olhar as outras coisas. Graças te dou porque eu não sou nem como este publicano. E aí ele usa como comparação o homem. Ele é.
Se ele se comparasse com Deus, beleza, mas ele não se compara com Deus, ele compara com o homem. Ele se compara com um homem que tem menos condições financeiras, tem menos educação, tem menos contato com as coisas de Deus, e ele se compara com aquele que é menor, e ele fala: eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Ou seja, eu estou limpo, eu tenho o direito de estar aqui. E aí aquele publicano, que é aquele que nós já falamos na parábola do filho pródigo, ele tem uma atenção maior do Senhor. Aquele homem fala assim, dá sequência aí, Sebastião, acho que é o 13, por gentileza. 13? Eu acho que é o 13 que o publicano fala. Não, o 13 fala: mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, o pecador. Mesma coisa que ele fala assim, olha, ele não conseguia nem chegar perto. Vergonha. Ele não conseguia olhar para os céus, porque ele sabia que os olhos do Senhor estavam sobre ele. E ele, naquele momento, se acha exaltado, mas ele não é exaltado. E o outro, que é o publicano, que se humilha, ele é exaltado. A expressão, afinal ninguém é perfeito, talvez seja a nossa desculpa. Quando nós somos confrontados no nosso pecado, nós podemos falar isso. Ninguém é perfeito. Contudo, encarar honestamente esses pecados é algo bem diferente, como foi o publicano. Ele olhou para o seu pecado, ele olhou para a sua condição e viu a miserabilidade do seu ser. Tem uma menininha, eu digo menininha porque ela tem uma cara de menina de 15 anos, mas ela é uma advogada lá da Bahia, que eu tenho tido o privilégio de encontrar. Ela vai ouvir depois essa dominical. E ela fala assim: pastor, eu estou constrangida, eu me sinto constrangida. Eu vejo essa situação. Falava com uma amiga dela também, outra moça que eu aconselho lá na Bahia, e a moça falava assim: pastor, o senhor falou isso para mim, mas isso me trouxe um constrangimento enorme. O que é isso? É o Espírito Santo mostrando para a pessoa: você está errado. Para começo de conversa, é uma situação que causa vergonha. Além disso, também implica termos de tomar uma atitude em relação aos nossos pecados. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, você tem 2 opções: ou você se envergonha, ou você se constrange e muda, ou você responde: ninguém é perfeito. E o que acontece é que o seu coração ele vai endurecer. Por que o coração vai endurecer? Porque quantas vezes você vai falando por você que aquilo não tem tanta importância, você começa a se convencer daquilo. Doenças ocorrem dessa maneira, são chamadas doenças psicossomáticas. Isso acontece bastante dentro do contexto de doenças mentais. Então hoje a literatura sobre depressão ela é vasta. Qualquer coisa que você está triste é depressão e tal. E existem realmente pessoas que têm depressões físicas, mas de tanto você ouvir falar sobre depressão, você acha que você tem depressão. E você se convence que você tem depressão. E você começa a desenvolver sintomas de pessoas que têm depressão. E você toma remédio e não resolve, porque o seu problema não é físico, o seu problema é na tua mente. E se você não resolver isso, você continua nesse processo. É o que acontece na nossa sociedade nos dias de hoje. Se você, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele te convencer que você está errado, e você não disser não ao pecado, o que vai acontecer é que seu coração se endurece. E para você, aquele pecado deixa de ser pecado. Vai ser uma coisa comum, que você vai praticar e ainda vai comparar com o outro como fariseu. Olha, eu posso até fazer isso, mas não é tão grave como o que a Diene faz. Então para mim está tudo certo. É como se Deus ele olhasse e desse uma nota, entendeu? Olha, quem é pecado nota 8, nota 9, fica desse lado, esse aqui vai sofrer mais. É assim, a nossa mente começa a trabalhar dessa maneira, porque nós somos educados dentro do ensino da escola, que as pessoas que tiram boas notas, elas são pessoas que sabem mais ou são melhores alunos, e nem sempre isso é verdade. Então quando você for convencido pelo Espírito Santo, mude, busque a transformação, busque o auxílio dele. Identificou algo no seu coração, busque este auxílio. Nós devemos tomar uma atitude em relação aos nossos pecados. Não podemos continuar a ignorá-los como fizemos até agora.
No entanto, antes de examinar alguns pecados aceitáveis entre os cristãos, eu gostaria de oferecer algumas orientações para você lidar com ele. Receita do bolo. O que fazer com um pecado que você identificar na sua vida? Primeira orientação. Lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Não procure buscar resposta fora do Evangelho. Porque os psiquiatras têm resposta para isso, os psicólogos têm resposta para isso, muitos pastores não cristãos, pastores não cristãos pessoas que aconselham fora das Escrituras. Tem ideia para você. Você pode encontrar resposta aí no mundo. Você está sendo desprezado. Eu estava vendo lá uma doutora, né? Lá na internet. Mas o fulano, ele quando briga comigo, ele sai de casa e ele fica 2 dias sem aparecer. Ele foi trabalhar na quinta-feira e hoje é sábado e ele não apareceu ainda. Aí é o conselho da doutora, né? Da doutora lá. O negócio é você devolver na mesma moeda. Dá uma sumida também uns 2 dias. Isso não é um conselho bíblico. Não é lidar com o pecado. Você tem que lidar com o pecado no contexto da palavra de Deus. Já falamos sobre essa verdade anteriormente, mas é necessário repeti-la. Nossa tendência é esquecer o Evangelho assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Sempre que você identifica um pecado, você procura tudo como solução, menos a palavra. Um dia desse, pastor, acho que essa semana, eu não lembro do reformador, mas a frase dele falando assim que se você pega o que você gosta e rejeita o que você não gosta no Evangelho, você não está acreditando na palavra, você está acreditando em si mesmo. Isso que você falou agora, de você querer conselhos fora da palavra, né? Então, assim, tem um mundo aí fora, né? De ideias, né? Livros de autoajuda, vistas, né? No Brasil, nesse mundo afora. Tem um mundo artístico aí fora. Então, assim, um mundo que você não tem, sem contar com os dedos, né? De ideias, que você vai ficar maluco, né? De conselhos, você vai pirar, né? De ideias malucas. E não resolve nada. Né? E vai ficar doente com tanta ideia maluca que existe aí fora. E o Evangelho é saúde, né? O problema é que o Evangelho dá trabalho. Dá trabalho, pastor? Como? É muito mais fácil eu ligar para a Diene e perguntar o que ela acha que eu devo fazer do que eu estudar, orar, buscar a direção de Deus, não ter a resposta. Só que quando você se dedica a buscar uma resposta, você aprende. E muitas vezes um conselho mal dado, ele não leva a sua mudança, leva você a se acomodar. Esta comodidade é algo que é problema para nós também. É por isso que tem muito mais psicologia na igreja hoje do que verdadeiramente cristianismo, né? É mais cômodo. Porque é mais cômodo. Não há problema em você buscar um conselho. Não há problema. O problema é que você olha para esse conselho sem meditar nele, sem ver se realmente ele está conforme as Escrituras. Você quer aplicar, porque é mais fácil. É muito mais fácil, mas nem sempre ele resolve. Nossa tendência é esquecer o Evangelho assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Esquecemos que com a morte de Cristo, Deus já nos perdoou dos nossos pecados. Você já está perdoado. Mas eu não arrependi ainda. O sangue do Cordeiro já é sobre o seu pecado. As pessoas elas atrelam o arrependimento ao perdão de Deus. O perdão de Deus não está em relação ao seu arrependimento. O perdão de Deus está em relação ao sacrifício na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por você, pelos seus pecados. O que a Igreja Católica Romana não entende. E ela faz o quê? A celebração da Santa Ceia diariamente, para que diariamente os pecados do dia anterior tenham sido levados. Por isso que há aquela preocupação, por exemplo, da extrema unção.
Ou seja, é um fechamento de conta. Se você não resolveu tudo para trás, vamos resolver agora. E eu tenho que fazer isso para você agora. É uma forma de pensar que nós cristãos protestantes nós não acreditamos. Por isso que você tem que lidar com o pecado com base no Evangelho. E você pode até ouvir um conselho, mas o Evangelho já tem que estar gravado na sua mente. E esse é o problema, as pessoas não leem as Escrituras. Quantos de nós já lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse uma vez? Uma vez. Se você nunca leu, não tem como o Espírito Santo trazer à memória aquilo. E aquele conselho que é dado, você não tem referência nenhuma. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. Naldinha, por gentileza. Colossenses. Tem Colossenses aí não? Eu estou da Colossenses capítulo 2. Perdeu. Alguém, por gentileza? Luli. Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos dava ordenanças, o qual nos era prejudicial, devolveu inteiramente, encravando na cruz. De novo. E a vós outros, está falando com quem? Primeiramente com a igreja de Colossos. E também comigo e você. Comigo e com você. Amém? Tudo bem, não? Amém. Isso aí? Acordou? Achou Colossenses, Sandinha? Chegou agora? Beleza. E a vós outros, o apóstolo Paulo está falando comigo e com você, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Antes de Deus, antes de Cristo, você estava morto. Morto aonde? Nas suas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu, ele quem? Deus vos deu vida juntamente com ele. Quem? Jesus Cristo. A partir da morte e ressurreição de Cristo, você passa a ter vida com ele, perdoando todos os nossos delitos. Só os do passado? Não, todos os nossos delitos eles são perdoados. E aí Deus faz mais. Ele cancela o escrito de dívida. Então quando você está devendo lá no Serasa, lá para Casa Bahia, ele vai e manda teu nome lá para o Serasa, tá? Aí você fica devendo aqui e fica a notificação lá. Aí você vai querer comprar o ponto free, o cara vai lá no Serasa, opera um pouquinho, a Naldinha está devendo, não vou vender para ela não. Aí você fala, tá bom, vou lá na Casa Bahia e pago. Aí você vai lá no ponto free de novo comprar, ele fala, não vou vender para você não. Ah, por quê? Eu já paguei. Não, está lá no Serasa ainda. Aí você tem que ir lá no Serasa e tirar teu nome do Serasa. O que ele está falando aqui? Além dele perdoar o seu pecado, ele cancela o escrito de dívida que era contra você, como contra mim, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Eram pessoas que viviam apenas pode fazer, não pode fazer, posso fazer isso, não posso fazer, não importa a motivação. É o fariseu, lembra do fariseu? Eu faço, eu jejuo, eu dou o dízimo. Motivação dele é o quê? Eu sou santo. Para Deus, não vale nada. E aí o que Deus faz? Ele remove tudo isso, encravando Jesus Cristo na cruz. Quando ele põe Jesus na cruz, o seu pecado vai lá no arquivo. Lembra, Sebastião, daquele arquivo fiel? Lembra de aquelas pastinhas lá? Aí o cara vai lá nas pastinhas, Menísia, pega a pastinha da Menísia, um monte de folha de pecado. Aí o diabo fala, tá pecado tal dia. Mas tá em branco, tem uma mancha vermelha aqui. Pega outra folha, tá manchado. Por quê? Aí Jesus levanta e fala, os meus pecados foram pagos. Ou melhor, os pecados da Menísia eu paguei. Eu já paguei o que? O escrito de dívida. Não tem mais. A folha está aí? Tá. Deus não esquece? Não, ele não tem amnésia nem Alzheimer. Mas ele não faz com que você pague por isso. Esse é o grande
Show da coisa! Deus não somente perdoou os nossos pecados, mas também nos creditou pessoas justas, como pessoas justas, por causa de Cristo. Não só Ele pagou a sua dívida, como Ele fala, você é tão justo como Jesus Cristo. Quando eu olhar para você, eu me alegro. Assim, quando você falar, assim, me veio um simbolismo na mente, assim, que todo mundo espiritual viu, assim, como se na cruz houvesse o próprio Jesus na cruz, fosse uma ponta na cruz, sabe? O próprio corpo de Cristo fosse uma ponta, sabe? E o mundo todo espiritual visse isso, como se Cristo fosse um papel, assim, uma fatura na cruz. E todo mundo presenciou isso, né? E quem não presenciou vai presenciar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus ainda vai fazer. Como um raio corre do ocidente para o oriente, ou do oriente para o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Todo mundo vai ver isso. Todo mundo vai testificar disso. Em todas as áreas da minha vida e da sua vida em que nós temos sido desobedientes, Jesus foi o quê? Obediente. Até onde? Até a morte de cruz. Até o sangue é a expressão. Ele foi fiel até o sangue, até a morte. Então aquela condição, os cristãos perseguidos, você começa a pressionar, chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. Jesus não teve isso, Ele continuou fazendo. Somos propensos à ansiedade? Pergunta. Jesus sempre confiou totalmente no Pai Celeste. Temos problema com egoísmo? Jesus nunca foi egoísta, pelo contrário, Ele se doou completamente. Somos culpados de grosserias, fofoca, sarcasmos? As palavras de Jesus foram sempre apropriadas às ocasiões. Tiago fala que quem pode controlar esse membro chamado língua? Jesus controlou. Em situações como ele pega o chicote, né, que a Bíblia fala, arrozague de cordas, né? Podia falar de chicote, né? O cara traduziu, ele deu uma judiada na gente, né? Que ele pega o chicote e sai batendo em todo mundo. A motivação dele não era uma motivação pecaminosa. A palavra de Deus diz: o zelo pela casa do Senhor me consome. O zelo pela casa do Senhor me consome. E o zelo consumiu Jesus de tal maneira que ele teve que agir daquela maneira. Quando ele era duro com os fariseus, era para que de alguma maneira eles pudessem despertar. Porque quando a pessoa está com uma doença grave, não adianta a pessoa está com câncer, você querer dar para ela um Doril, não vai passar. Quando você está com uma crise de dor, adianta tomar um Doril? Ué, por que não? Eu tenho um comprimido chamado Dorflex, que quando eu sinto qualquer dor assim, eu pego ele, até aqui, né, que eu usei também, eu pego ele e só olho para ele assim, já dá aquele alívio, né? Melhora na hora. Melhora assim, melhor que eu tomar muito, né? Mas, tudo bem. Mas adianta, resolve para você? É a mesma coisa do fariseu. Não adianta você dar um comprimido para ele de um medicamento que seja fraco. Tem que dar alguma coisa à altura daquilo. Por isso que Jesus Cristo olhava para aqueles homens e dava pancada neles. E João Batista olhava para ele e falava assim: raça de víboras. Está lá batizando, veio os fariseus que não acreditavam em nada. Ué, vocês estão vindo batizar? Quem que ensinou vocês? Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? O que é isso? Vocês acham que porque vocês estão cumprindo mais um procedimento, vocês estão livres? É isso que ele está falando? Durante 33 anos, Jesus viveu em perfeita obediência à vontade de Deus. E a sua obediência culminou quando atendeu à vontade específica do Pai, obedecendo-o até a morte de cruz por nossos pecados. Tanto em sua vida pura, quanto em sua morte pelos pecados da humanidade, Jesus mostrou obediência perfeita, justiça perfeita. E essa justiça, ela é transferida para quem? Para mim e para você. Eu não fiz nada. Exatamente. Essa é uma grande dificuldade do ser humano, porque nós estamos acostumados a fazer algo e receber algo em troca. Sebastião está lá, trabalha, tem o mês dele de labor,
Pastor, por que você não falou trabalho? Porque labor é mais bonito, né? Labor parece que é um negócio mais assim, né? Hein, você faz um trabalho ou um labor? Faz um labor, né? Um negócio mais chique, né? Até mais 10% que aumenta, né? Chega no final do mês, o salário vai cair lá na conta do Sebastião. Aí ele vai lá no RH da empresa e fala assim: eu não quero, não precisa pagar minha esse mês não, porque eu quis abençoar a Caesb. É assim, Sebastião? É nada. É nada, nós estamos acostumados a fazer esse tipo de coisa. Eu trabalho e recebo alguém em troca. A Rô faz os pãozinhos lá. Eu nunca vi ela chegar lá na porta, a mulher vai pagar. Não precisa. É por conta da casa. A gente só vê isso em filme, né? Que o cara chega e fala assim: agora a rodada aqui do bar é por conta da casa. Não é assim que nós estamos acostumados. Mas é assim que o cristianismo trabalha. O cristianismo trabalha com algo que nós não podemos ter e ele nos concede. Jesus Cristo, ele foi obediente por 33 anos, não pecou em nada, e a gente peca o tempo inteiro, todo o tempo. Aí a gente recebe esse presente. Estou aqui, Naldinha, para você, ó, o perdão dos seus pecados. Além de receber o perdão dos pecados, Naldinha, quando você fechar os seus olhos pela última vez, eu vou te recepcionar do outro lado, vou viver a vida inteira com você. Mas eu não mereço. Não merece. Mesmo assim, eu te dou de graça. Legal, né? É algo inexplicável, assim, porque Paulo lá, né, teve visões indivisíveis. Acha aí, Naldinha, Romanos 3, 21 e 22, enquanto a Menisa fala. Romanos 3. Paulo teve visões assim, inexplicáveis com Deus. E assim, o Senhor Jesus, que veio de um reino, desceu de um reino, né, do reino lá que é algo sublime, assim. Jesus desceu do seu reino, assim, que é sem explicação da sua vida. E assim, que amor é esse, né? E a gente não entende, né? Tem até a musiquinha, né? Que amor é esse? Não dá pra entender. Que se move dentro de mim. É algo que não se entende, esse amor. 3, capítulo 3, verso 21 e 22. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. 22 também? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí ele vem falando exatamente sobre esse contexto. Não é por causa da lei, é porque ele deu, ele concedeu. Filipenses 3:9. Você já leu, Menise? Não é, viu? Então lê, Filipenses 3:9. Sumiu a sua também, Didi? Vai, Vinícius. E se achado nele, não sendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Tá, eu vou ler de novo, só que do verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Paulo está falando, eu não tenho justiça em mim mesmo, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Eu não tenho justiça em mim, mas eu tenho uma justiça que procede de Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Eu simplesmente creio. Eu creio. Enquanto lutamos para matar nossos pecados sutis, temos de ter duas verdades em nossa mente. Nossos pecados, eles já estão perdoados, e Deus nos aceita como justos por causa da vida impecável e da morte expiatória de Jesus Cristo. Não existe motivação maior para lidarmos com o pecado em nossas vidas do que compreendermos essas duas verdades gloriosas. Deus já nos perdoou. Cristo já nos perdoou. Como é que é a musiquinha lá? Não, tem lá. Cristo já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Nós nos arrependemos porque nós já fomos perdoados.
Não há nada que nós venhamos a fazer para merecer o perdão de Deus. O nosso arrependimento é um arrependimento dirigido pelo Espírito Santo. É algo que é consciente através do Espírito Santo. Não nasce de mim, nasce dele. Não nasce de mim, mas nasce dele. Segunda orientação, não sei se eu vou entrar agora, falta 5 minutos. Nós vamos adiantar o nosso intervalo, porque agora não dá tempo, vai. Segunda orientação. Primeiro, o que era a primeira? Eu esqueci. Nós já fomos perdoados. Segunda orientação, nós temos que depender do poder capacitador do Espírito Santo. Não é na minha força, mas na força dele. Lembre-se de que é pelo Espírito Santo que nós mortificamos os pecados em nossas vidas, ou Romanos 8,13. Já estudamos essa verdade em detalhes, mas como no caso do Evangelho, quase sempre nos esquecemos disso e recorremos à nossa própria força. Nós fazemos isso. Nós sabemos que Ele já nos perdoou. Nós sabemos que nós não temos condição de nos arrepender sozinho, mas mesmo assim nós tentamos resolver na força do nosso braço. É o que acontece com as pessoas, por exemplo, que não querem entregar o dízimo, que vai faltar. O que ela quer resolver? Ela está falando assim: eu resolvo. Deus, eu sei que o Senhor é abençoador, mas deixa que eu resolvo, pode deixar que eu garanto. É isso que nós fazemos. Você confia em planos de saúde, em seguros e toda sorte, não há problema disso. Em reservas financeiras, mas quando se trata de Deus, não, Deus, pode deixar que eu resolvo, não há necessidade. No entanto, não importa o quanto nos fortaleçamos, iremos sempre necessitar do poder habilitador do Espírito Santo. Você pode orar 10 horas por dia, pode ler a palavra 15 horas por dia, não importa. Você pode estar na igreja todo dia, se você não tiver o Espírito Santo, você não resolve o problema. É aquilo que eu falo para as pessoas: comece o seu dia. Como é que é a propaganda lá? Não é com esse café, não. Comece o seu dia com o devocional. Comece o seu dia tendo um contato com as Escrituras. Leia alguma coisa, medite. E as pessoas, elas têm todas as atividades colocadas na ponta do lápis, mas as Escrituras ficam. Algumas vezes eu falo assim: daqui a pouquinho eu faço. Não faz mais. Com muito esforço, talvez você faça na última hora do dia, já passou. Às vezes você vê que o meu devocional ele sai cedinho, e tem horas que ele sai só mais tarde. Por quê? Porque eu dei mais importância por coisas que não são o meu tempo com Deus. Mesmo pessoas, elas têm que ficar em segundo plano. O nosso primeiro tempo tem que ser com Deus. Não importa o quanto nos fortaleçamos, iremos sempre necessitar do poder do Espírito Santo. Nossa vida espiritual pode ser comparada ao motor de um aparelho elétrico. Na verdade, é o motor que realiza a tarefa, mas para isso ela é dependente da eletricidade externa. Aí a Rosane falou assim: não dá mais, essa tomada aqui está com problema, ela não funciona mais, a minha cafeteira. A cafeteira que vai fazer o café dela, mas se não tiver energia elétrica, não funciona. O Espírito Santo é essa palavra que fala do dinamis, que é o que? É o dínamo, é a eletricidade, é a energia, a força que faz com que nós sejamos capacitados a agir. Na verdade, o motor que realiza a tarefa, mas para isso ele é dependente da fonte de eletricidade. Portanto, cultivemos uma atitude de dependência contínua do Espírito Santo. Primeiro, ele já nos perdoou. Segundo, cultive uma dependência do Espírito Santo. Amém? Vamos para o nosso intervalo. Nós retornamos 15 para as 11, conforme eu sempre falo. Não se disperse, não vá fazer outras coisas, senão você não volta. Que Deus te abençoe e te conceda graça. Amém.